do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos iniciando o terceiro trimestre desse ano de 2020. Essa revista foi comentada pelo saudoso Eurico Bechstein em 1993, mas nós vemos que é uma lição bem atual. Nós vamos observar durante esta aula que esta lição parece que foi feita agora, para esse tempo presente. Ela foi reeditada, né? É uma edição especial para jovens e adultos. Ela foi reeditada com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Hoje é a primeira lição, que tem por tema Daniel ora por um despertamento. Como os irmãos sabem, nós costumamos dar essa aula, o pastor Arlindo e eu, mas por causa do trabalho ele não pôde mais uma vez estar ministrando essa aula comigo. Mas eu espero, em nome do Senhor Jesus, que eu consiga passar algo da parte de Deus e que venha ajudar você a ministrar essa aula no domingo aos seus alunos. E você que não ministra aula, eu espero que você seja alcançado por essa aula, que você seja abençoado através desta aula, amém? Textual. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Então nós já vamos começando aqui falando da importância da oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí você pode perguntar, mas irmã, quem é justo? Justo, querido, é aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós em nós mesmos, em si próprio, nós em nós mesmos, nós não somos justos, mas se nós formos justificados pelo Senhor Jesus, nós podemos nos considerar como justos, amém? Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então, querido, o crente que é dado à oração, ele tem autoridade. A palavra de Deus fala, o Senhor Jesus falando, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, eis que eu vos dou poder, ou eis que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Então, o crente que é dado à oração, ele tem essa autoridade. Nós vamos ver isso a partir de agora, nesse trimestre. Esse trimestre está muito bom, vale a pena você acompanhar desde a primeira lição, né? Tá falando sobre Esdras e Neemias, mas antes da gente entrar em Esdras e Neemias, essa é uma aula introdutória. Não tem como falar de Esdras e Neemias sem primeiro ir lá em Daniel, porque Daniel era alguém que orava e também era leitor dos livros sagrados, e pela sua leitura, pela dedicação da leitura, ele observou e viu que estava chegando o tempo. E ele não viu nada acontecer, então ele começou a orar. E quando o rei Ciro assumiu a Babilônia, o Senhor usou o rei Ciro para enviar o povo de volta para Jerusalém. Tudo por causa de um despertamento espiritual. Querido, a leitura bíblica em classe se encontra em Daniel, capítulo 9, versículos do 1 ao 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, versículos 17 ao 19 e Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Amém? Você leia em casa, pegue sua Bíblia, leia. É muito importante você ler, acompanhar esses versículos. Amém? O objetivo geral é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Então é muito importante a gente entender a importância da leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus e da oração. Sempre foi, muito mais agora nesses dias trabalhosos em que estamos vivendo. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Segundo,
pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Então nós vemos que assim foi a vida de Daniel. Daniel, muito jovem, queridos, mais ou menos em 606 a.C., ele foi levado cativo para a Babilônia. Está lá no capítulo 1 de Daniel. Segundo os historiadores, ele era muito jovem, tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, né? Tempos depois se passaram e Daniel continuava o mesmo na Babilônia. Era como se Daniel olhasse e dissesse assim: eu estou na Babilônia, mas eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia. Nesses últimos dias não é diferente, querido. Nós estamos vivendo um sistema mundano que todo tempo tenta nos arrastar para o lado errado, para o lado contrário das coisas de Deus. Mas nós precisamos fazer como Daniel. Eu estou nesse tempo onde o sistema mundano está corrompido, mas eu não sou obrigada a me corromper com o sistema mundano. Daniel, é como se Daniel estivesse falando para nós. Não é o local, nem o tempo que nos muda ou que nos tira da presença de Deus. Ponto central. Precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Como já falei, essa lição foi comentada pelo saudoso Eurico Baxter em 1993, né? Tá aqui a revista que ele usou em 1993, a capa é essa. E hoje nós estamos usando essa capa aqui. Foi reeditada, né, para uma edição especial. Mas nós vamos ver que parece que o saudoso Eurico Baxter estava vivendo esse tempo, parece que foi feita nesse tempo, né? Então, nós vamos ver que é uma lição antiga, mas ao mesmo tempo atual, porque mudou sua capa, tá? O conteúdo é o mesmo. Então, nós vemos a importância desse assunto nesses dias presentes. Primeiro tópico. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, Daniel estava lendo Jeremias 29:10. Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia já estavam para se findar. Todavia, não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, ele falou que na época que Daniel leu na época que Daniel foi despertado a orar, faltava mais ou menos 2 anos para completar seus 70 anos de cativeiro. E Daniel olhava para o povo e não via mudança no povo. Parecia que o povo não tinha despertado para isso ainda. Mas Daniel entendeu através da leitura da palavra que o tempo já estava próximo, né? E Daniel não perdeu tempo, começou a orar com jejum, cobrindo-se de pano de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. O importante é que Daniel orou com perseverança. Daniel não desistiu de orar. E o interessante, queridos, se nós formos ler a palavra do Senhor, nós vamos observar que Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. E Deus enviou a resposta, só que essa resposta não chegou a Daniel. Mas nem por isso Daniel desistiu de orar, nem por isso Daniel desistiu daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele queria uma resposta e ele não desistiu dessa resposta. Eu quero trazer algo para a tua vida desde já. Queridos, eu não sei há quanto tempo você tem orado, há quanto tempo você tem clamado por algo. E talvez você já esteja pensando em desistir. Eu quero te falar, não desista.
Não desista, continue orando, porque Deus está ouvindo a tua oração, persevera. Sabe por que às vezes nós não conseguimos aquilo que queremos? Porque nós não perseveramos, mas nós precisamos aprender a perseverar em oração, a não parar de orar. Lembra de Jesus falando da parábola do juiz Inico? Que aquela mulher, ela buscou, aquela mulher perseverou, aquela mulher insistiu, né? Não desistiu da sua bênção, ela queria a sua bênção. Até que aquele juiz, mesmo não temendo a Deus, nem respeitando os homens, mesmo assim ele resolveu dar a bênção daquela mulher, né? Julgar a causa daquela mulher, porque ele viu a perseverança daquela mulher. E no final Jesus fala, Deus, ele observa a nossa perseverança e ele fala para a gente não desistir de orar. E tem uma palavra ali no finalzinho que ele diz, será que quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra? Isso tem me preocupado, meus amados irmãos. Nós precisamos crer, porque a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer, acreditar que Ele é poderoso para fazer muito mais. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, diz assim, a oração dos retos é o seu contentamento. E no versículo 29 diz assim, e ele escutará a oração do justo. Então o Senhor, ele está atento a ouvir a minha e a tua oração. Daniel, ele determinou no seu coração não se misturar com o paganismo. Ele determinou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Ele determinou no seu coração a ser um exemplo, um modelo de servo de Deus. Nesses últimos dias, às vezes a gente ouve tanto pessoas, para ir para a igreja, para ser igual fulano, eu não vou. Querido, eu costumo falar, não vai para ser igual fulano. Não aceita Jesus para ser igual fulano, para ser igual ciclano, mas seja a diferença, faça a diferença. Assim como Daniel, tinha vários judeus ali na Babilônia, mas Daniel determinou no seu coração, eu não quero estar aqui apenas por estar, não, eu quero estar aqui para fazer a diferença. E Deus procura homens e mulheres ainda nesses últimos dias que façam a diferença. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Então Daniel era alguém que orava 3 vezes ao dia, segundo o seu próprio livro, né? Era alguém que quando via o problema se apresentar, ele não parava de orar, mesmo quando fizeram um decreto, assinaram um decreto para ele não orar, ele continuou orando como dantes. Daniel não temia as coisas terrenas, porque ele sabia em quem confiar. Quando sua própria vida, como também a de seus amigos, né, estavam em perigo, ele foi orar. Ele chamou Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, convidou eles para orar. E Deus o revelou, né? E ali ele foi livre da morte, não só ele, como todos os sábios da Babilônia. Todos estavam já jurado a morte, né? Mas Deus deu livramento para todo aquele povo e deu vitória a Daniel. Daniel era experimentado em oração. Terceiro ponto, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos persa. O rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa. Quando ele já estava embriagado, ele mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia.
E ele, juntamente com todos os seus convidados, começaram a beber vinho nos vasos, né? Nos vasos sagrados, nos vasos que eram santos, sacros, que era para ser usado para a obra do Senhor. Eles começaram a profanar. E ali a ira de Deus encheu a vasilha, né? Então houve uma intervenção divina. Se você for ler lá no capítulo 5, nós vemos que uma mão, ou melhor, nós vemos que ele viu dedos como dedos de mão escrevendo na parede, né? E nós vemos que ali acabou a alegria daquela festa. Tanto que a Bíblia diz que os joelhos dele tremiam a ponto de bater um no outro, de tão atemorizado que ele ficou. Com Deus não se brinca, meus amados. E hoje não é diferente, nós estamos na graça, mas nós não podemos brincar com a graça, né? Tantas pessoas brincando com a graça. Querido, vai chegar um tempo, vai chegar o dia que o Senhor vai pedir conta. Então precisamos ser sábios como Daniel, viver em oração. Aleluia. Então, naquela mesma hora, queridos, Daniel foi introduzido ali naquela festa. Está em Daniel capítulo 5, versículo 25, que diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e passim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então nós vemos, amados, que naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto pelos caldeus, né? Não podemos brincar com Deus. Ele achou que podia fazer tudo o que quisesse só por ser rei. Ele esqueceu que Nabucodonosor lá atrás, só por se engrandecer, né? Deus fez ele comer capim. Ele esqueceu Deus verdadeiro, que levanta e abate. Ele esqueceu quem era o Deus verdadeiro, aquele que levanta e também aquele que abate. Ainda hoje não podemos esquecer disso. O interessante do avivamento, querido, em nossas vidas é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós observamos em nós que nós somos dependentes de Deus e que nós não somos nada sem Ele. Lembra de Isaías, lá no capítulo 6? Isaías, quando viu Deus, ele olhou e falou assim: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Todo aquele que se aproxima de Deus reconhece as suas mazelas, reconhece a sua pequenez. Todos aqueles, o avivamento, querido, não é aquele que é arrogante, que acha que é, não. O avivamento, querido, quando a pessoa está avivada, quanto mais ela está avivada, menor ela se acha na presença de Deus. Como a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a esse Deus, mais nós observamos que menos nós temos. Aleluia. Síntese do tópico 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os inimigos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós não conhecemos muito sobre a sua genealogia, mas acreditamos que assim como Isaías, ele era nobre, né? Segundo o comentarista da lição, Daniel tinha mais ou menos uns 15 anos, 16, na época que ele foi levado. Nós observamos que nessa oração, quando Daniel ora a Deus, nós vamos ver que Daniel,
que já havia se passado quase 70 anos. Então, Daniel tinha cerca de uns 82 anos, 83 mais ou menos nessa época. Daniel já era um senhor, né? Um senhor de idade nessa época. Ele não era mais um jovem, né? Mas era alguém que viveu a vida toda servindo ao Senhor Jesus. Segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Lá em Jeremias 29:10 diz assim: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E tem outra passagem que diz que vocês ficarão lá durante 70 anos e depois eu trarei de volta. E Daniel sabia que tinha chegado o tempo. Sabia que estava chegando o tempo. Daniel não pensou duas vezes. Foi orar ao Senhor, pedindo ao Senhor despertamento para o seu povo. Porque o seu povo estava vivendo de qualquer maneira. Seu povo não estava entendendo ainda o tempo de Deus na sua vida. Nesses últimos dias não é diferente. É tempo de nós orarmos, clamarmos ao Senhor por despertamento espiritual. Porque o tempo da gente voltar para casa está chegando, meus amados irmãos. O tempo está próximo. Os sinais estão acontecendo, mas parece que nós estamos dormindo. E Deus, Ele quer despertar você nesses últimos dias. Não fique cobrando de um e de outro, não. É de você. É você que o Senhor quer. É você que o Senhor quer despertar nesses últimos dias. Para orar, para clamar. Primeiro ponto. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, está lá em Esdra, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdra, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Então, nós vemos aqui a história, né, sendo escrita por Deus. Deus intervindo na história. Porque quando Deus quer, Deus faz. Se nós formos observar, amados, lá em Isaías, se eu não me engano, é Isaías 45, diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus por sobrenome, ainda que não me conheces, porque eu sou o Senhor. Então já havia uma promessa que Ciro iria libertar o seu povo. E eu imagino Daniel falando para Ciro: meu rei, há 200 anos atrás, um profeta chamado Isaías falou do Senhor. E falou que Deus era com o Senhor. Ainda que o Senhor não conhecesse ele, mas ele era com o Senhor. Aleluia. Aí eu imagino o Ciro: meu Deus, Deus falou sobre mim. Aí Ciro se levanta, lá em Esdra, onde nós lemos Esdra, capítulo 1.
Ciro se levanta e diz: Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O Senhor é Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele aceita o desafio de Deus, que é fazer o povo de Deus, voltar para casa. Aleluia. Glória a Deus. É aí onde se cumpre a palavra, querido, lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor fará. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos que através de Ciro todos os judeus seriam libertos. Todos que quisessem voltar também poderiam ficar, eles estavam livres, né? Todos eles receberam permissão para reedificar o templo do Senhor. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. E todos os vasos de Deus, os vasos sagrados, deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro. Aleluia. Para serem levados de volta a Jerusalém. Quando Deus fala, Deus cumpre, amados. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Terceiro tópico. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Primeiro ponto. O rei Ciro foi despertado em seu espírito, como nós já falamos. Ele foi despertado, né, por Deus em seu espírito a liberar o povo, libertar o povo, né? Podemos até lembrar da libertação que houve lá no Egito, através de Moisés, né? Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2. Né? Aquilo que o rei Nabucodonosor demorou a ver, né? Ciro viu logo de início. O despertamento espiritual na vida do homem faz o homem reconhecer a majestade de Deus, a grandeza de Deus, aleluia. Faz o homem reconhecer a sua própria pequenez. Lembra de Saulo de Tarso? Saulo, quando ele era Saulo, que perseguia os judeus, ele se achava o tal, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele caiu por terra. Ele reconheceu que era pequeno. Ciro teve uma experiência com o Deus verdadeiro e devolveu os vasos sagrados do Senhor, devolveu as coisas de Deus, devolveu a liberdade do povo de Deus, devolveu as coisas santas de Deus e ainda deu autoridade para o povo voltar e reconstruir a casa do Senhor. Aquilo que o rei Nabucodonosor tirou do povo de Israel, Ciro estava devolvendo agora para se cumprir a promessa de Deus. Ciro recebeu as bênçãos espirituais de Deus. Amados, cada despertamento espiritual na vida do crente traz bênção para a sua própria vida. Busque esse despertamento espiritual. Corra aos pés do Senhor. Como é o lema da nossa igreja, volte ao altar do Senhor. Aí pode ter gente que dizer assim, mas o altar está dentro de nós. Então, deixa Deus verdadeiramente habitar nesse altar que está dentro de você. Como a palavra de Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. Síntese do tópico 3. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Aleluia. Ciro conquistou a Babilônia e pôs em prática uma política beneficente.
permitindo a todos os escravos serem livres, inclusive os judeus. Para quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu espero, em o nome de Jesus, que essa aula tenha abençoado a sua vida. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva em o nome do Senhor Jesus.